Fala, nação Venco! Estamos no projeto de resolução de questões da OAB e agora nós vamos resolver as questões de direito constitucional, ok? Vamos lá. Antônio foi condenado em definitivo pela prática de diversos crimes em concurso material. Além da privação da liberdade, também foi condenado cumulativamente à pena de multa e à obrigação de ressarcir os danos causados às vítimas das práticas criminosas. Em caso de falecimento de Antônio, com base no texto constitucional, é correto afirmar que... Dê uma pausa aí para... Eu vou ler as questões. À exceção das penas privativas de liberdade, todas as demais podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. Pelo princípio da intransmissibilidade da pena, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa pode ser transferida aos sucessores de Antônio. C. Apenas a pena de multa e obrigações de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. E D. A obrigação de reparar os danos causados às vítimas pode ser estendida aos sucessores de Antônio e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Então vamos lá, dá uma pausa aí para que a gente possa responder. Vamos lá, a gente percebe que o Antônio ele foi condenado em definitivo pela prática de diversos crimes em concurso material. Então vamos verificar essa alternativa A aí. A alternativa A, você vai verificar o seguinte. Artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 45, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 45, o que fala? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então existe essa intransmissibilidade das penas, salvo em caso de herança até o limite do valor da herança. Então, no caso aqui, nós percebemos que a letra A está incorreta. Vamos para B. O que fala aí? Pelo princípio da intransmissibilidade da pena, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa pode ser transferida aos sucessores de Antônio. É possível até o limite do valor do patrimônio transferido. E ali fala que não é possível, né? Então essa B aqui está incorreta. E a letra C tem o tema tema 32 do Tribunal de Contas da União, tema 32 do TCU. O que fala lá? Porque nessa letra C fala que é o seguinte, que apenas a pena de multa e obrigações de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. E aí é o seguinte, existe uma impossibilidade, depois vocês podem ler aí no tema 32 do TCU, que lá vai falar isso, que há uma impossibilidade de transferência da penalidade de multa aos sucessores e a penalidade de multa, por seu caráter personalíssimo, não se transfere aos sucessores do responsável falecido anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, sendo que, nesse caso, a morte do responsável causa de extinção da punibilidade. Então, se a morte ocorreu antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, conforme vai se extrair dos autos, o inventariante, o herdeiro ou interessado solicita a supressão da multa aplicada ao responsável, em razão do falecimento deste. E nós temos também o artigo 107 do Código Penal. Artigo 107 do Código Penal. O que fala lá? Artigo 107 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Então, a punibilidade é extinta pela morte do agente. Não é cabível a aplicação de penalidade de multa à pessoa falecida. Então, a obrigação de reparar os danos causados às vítimas
pode ser estendida aos sucessores e executadas contra eles até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, pena de multa se difere da obrigação de reparar o dano e da decretação de perdimento de bens, porque estas têm caráter cível e, por isso, podem ser estendidas aos sucessores. Respeitado o extrapenal, lá no caso aqui, se transmite a obrigação de reparar o dano é extrapenal e a multa penalidade. Então, respeitado o limite do valor do patrimônio transferido, vai se transmitir essa obrigação de reparar o dano. Essa obrigação de reparar o dano é extrapenal e a multa, que é a penalidade, a multa é um tipo de penalidade, ela é intransmissível aos herdeiros. E a gente vai ver isso no artigo 943 do Código Civil. Então, artigo 943 do Código Civil. Artigo 943 do Código Civil fala que o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Então, a gente vê isso. Essa letra C aqui também está errado, tá? E a letra D, que é a nossa letra correta. A pena privativa de liberdade e a multa não serão transmitidas. Porque a obrigação de reparar os danos causados, no caso aqui a letra D está certa, a obrigação de reparar os danos causados às vítimas pode ser estendida aos sucessores de Antônio e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Então a letra D está correta. Próxima. Martínez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, Universidade Privada de Direito, situada no Brasil, para ministrar a disciplina de Direito Constitucional. Para tanto, ele estabeleceu residência em solo brasileiro. Após 2 anos lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, Martínez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações de exercício ilegal da profissão. Sobre questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Martínez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, goza de todos os direitos fundamentais e políticos assegurados pela Constituição de 1988 aos brasileiros natos e naturalizados, podendo, em consequência, lecionar na Universidade de Direito XYZ. Gente, presta atenção nessa parte aqui, olha. Todos. B. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, a Constituição de 1988 assegura a Martínez o livre exercício de sua profissão, desde que preencha os requisitos legais exigidos. A Constituição de 1988, letra C, né? Ainda que assegure a autonomia didático-científica das universidades, exige prévia naturalização do estrangeiro, Martínez, para que possa atuar no ensino superior. Letra D. A ordem constitucional permite que Martínez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, desempenhe livremente sua profissão, mas condiciona tal direito à prova de residência em solo brasileiro por no mínimo 4 anos. Aí vocês dão uma pausa. Então vamos lá. Primeiramente, artigo 37 da Constituição Federal. No inciso 1, tá? No inciso 1. No inciso 1, o que fala lá? Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. E o artigo 5º, e aí no seu parágrafo 3º, da Lei 8.112, Lei 8.112 de 1990. O
que fala? Essa lei aí, 8.112 de 1990. Artigo 5º dessa lei, artigo 5º, parágrafo 3º da lei 8.112 de 1990. Fala o quê? As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. E por ser universidade privada, vai seguir a regra do livre exercício. Já na universidade pública é necessário nacionalidade brasileira. Aqui fala o seguinte, aqui, ó. Privada. Privada. Porque se fosse pública não poderia. No caso, o professor aí para dar aula, ele é estrangeiro e dá aula em universidade pública, ele tem que ser brasileiro nato. E aí, nós temos o seguinte, Lei 8.112 de 1990, essa lei fala sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União e das fundações públicas federais e das autarquias. No artigo 5º, que é esse artigo que eu coloquei para vocês, fala o seguinte, são requisitos básicos para a investidura do cargo público a nacionalidade brasileira. Então, aí, se fosse aqui, ó, se essa questão tratasse, a questão está falando de universidade privada, se a questão tratasse universidade pública, já não poderia, tá? Aqui, ó, inciso 1, a nacionalidade brasileira, dessa lei, tá? A lei 8.112 de 1990. Inciso 2, o gozo dos direitos políticos. Inciso 3, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5, a idade mínima de 18 anos. Inciso 6, aptidão física e mental. E aí o artigo 14 fala o seguinte, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, no parágrafo 2º, fala o quê? Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então vamos perceber a alternativa A aí, ó. Não são todos os direitos. A alternativa A fala que são todos os direitos. Os estrangeiros gozam de todos os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, mas não gozam de todos os direitos políticos, porque eles não podem se alistar como eleitores, conforme o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, artigo 14, artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, aqui a letra A está incorreta. Vamos para a letra B, letra D de dado. Fala assim, a ordem constitucional permite que Martínez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, desempenhe livremente sua profissão, mas condiciona tal direito à prova de residência no solo brasileiro por no mínimo 4 anos. Aqui, ó, esse aqui está errado, ó. Não tem isso aqui na Constituição. Não tem esse tempo de 4 anos, não, tá? O artigo 5º, o inciso 13 da Constituição Federal, ele vai prever a liberdade de exercício de trabalho, desde que atendidas as qualificações exigidas pela lei, e isso é aplicável aos estrangeiros conforme o caput do mesmo artigo. Isso significa dizer o quê? Não há nenhuma exigência de prova de residência por 4 anos para o estrangeiro desempenhar livremente sua profissão, não, tá? Então aqui, ó, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, tá? Então a letra D está incorreta. Ficamos aí com a letra B e a letra C. Vamos para a letra C, de casa. Exige essa prévia autorização? Aqui, ó, letra C, a Constituição Federal de 1988. Ainda que assegure a autonomia didática e científica das universidades, exige prévia naturalização do estrangeiro Martínez? Não, né? Aqui, ó. Tá errado isso aqui, ó. Exige prévia.
naturalização. Então, a Constituição Federal não exige a naturalização do estrangeiro para poder atuar no ensino superior, não. Porque nos termos é o artigo 207, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá? Então aqui, ó, aqui vai ser o seguinte, artigo 207 da Constituição Federal. E aí o parágrafo é o primeiro, tá? Parágrafo 1º. Artigo 207 da Constituição Federal, parágrafo 1º. E a letra B de bola vai falar, ó, apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, a Constituição de 1988 assegura a Martínez o livre exercício de sua profissão, desde que preencha os requisitos legais exigidos. Essa questão é a certa, tá? Vai estar no artigo, esse artigo mesmo que eu te falei. Artigo 13, aliás, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que vai prever essa liberdade de exercício de trabalho, desde que atendidas as qualificações, né, exigidas, conforme diz aí a questão. E aí a Constituição Federal restringe alguns direitos aos estrangeiros, como, por exemplo, de se alistar eleitor, e constante nós temos consoante também o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal, que é o que a gente já escreveu aí, e também, deixa eu ver se eu coloquei aqui, artigo 207 da Constituição Federal, né? Já coloquei. E também, mais um artigo, artigo 170 da Constituição Federal. Artigo 170 da Constituição Federal. O inciso é o 8, inciso 8. O artigo 170 da Constituição Federal, né, que vai falar que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E aí no parágrafo 1º, fala assim, é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então não há vedação para professor universitário, mesmo sendo estrangeiro. Não é o exercício ilegal da profissão. Para ocupar o cargo público deve ser brasileiro nato ou naturalizado. E aí o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, vai falar que é isso, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. E o artigo 170 vai falar a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social e observados os seguintes princípios, que é a soberania nacional, o inciso 1, né? O inciso 4 vai falar da livre concorrência e o inciso 8 da busca do pleno emprego. Tá? Então, artigo 170, o inciso 8, sobretudo, porque vai falar da busca do pleno emprego, ok? Então, vamos para o próximo. Próximo. Aí. 2 estados de determinada região do Brasil foram atingidos por chuvas de tal magnitude que o fenômeno foi identificado como calamidade de grandes proporções da natureza. A ocorrência gerou graves ameaças à ordem pública. O presidente da República, após ouvir o Conselho da República e o de Defesa Nacional, decretou o estado de defesa a fim de restabelecer a paz social. No decreto instituidor, indicou como medida coercitiva a ocupação de uso temporário de bens e serviços públicos dos estados atingidos, sem direito a qualquer ressarcimento ou indenização por danos e custos decorrentes. Segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o caso em análise, aí tem as alternativas, né? Letra A. Houve violação ao princípio federativo, já que o uso e a ocupação em tela importam em violação à autonomia dos estados atingidos pela calamidade natural de grandes proporções. Letra B. A medida coercitiva é constitucional, pois a decretação de estado de defesa confere à União poderes amplos para combater, durante um prazo máximo de 90 dias, as causas geradoras da crise. Inciso 3. Não, inciso 3 não, falei errado. Letra C.
A medida coercitiva em tela viola a ordem constitucional, pois a União deve ser responsabilizada pelos danos e custos decorrentes da ocupação e uso temporário de bens e serviços de outros entes. E, letra D, a medida coercitiva, nos termos acima apresentados, somente será constitucional se houver prévia e expressa autorização de ambas as casas do Congresso Nacional. Letra A, B, C ou D. Então aí você dá uma pausa. Dá uma pausa aí que vamos fazer então, né? Vamos lá. Posso ir? Vamos lá, então, letra A. Vamos começar pela letra A. O que fala aí? Nós percebemos o seguinte, gente. A Constituição Federal traz como previsão a ocupação em uso temporário de bens e serviços públicos dos estados, no caso do estado de defesa. Em momentos de crise institucional e política, pode ser necessário o uso das medidas previstas no sistema constitucional de crise. Então, são medidas de exceção para restabelecer a ordem democrática, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio. Há uma restrição de determinados direitos para preservar a existência do próprio Estado e são ouvidos previamente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, aqui fala, a letra A fala que houve violação. Tá errado, tá? Cadê a caneta aqui? Houve violação. Tá errado, não houve. E aí, eu vou te passar o artigo. Artigos 136 A ao 141. Da Constituição Federal. Esses artigos aí, que vai falar sobre, no caso, o estado de defesa. Tem uma diferença do estado de defesa para o estado de sítio, tá? Então aí tá, essa letra A está incorreta. Vamos para a letra B? Vamos lá então. Ó, estado de defesa. Né, vai falar o quê? A decretação do estado de defesa. O estado de defesa, ele não deve ser superior a 30 dias. E ele tem essa opção de prorrogar mais uma vez por igual período. Então, é necessário o decreto do presidente da República, que é encaminhado ao Congresso Nacional, que por maioria absoluta decidirá acerca da declaração ou prorrogação do estado de defesa. E aí é decretado quando houver calamidade de grandes proporções da natureza ou grave e iminente instabilidade institucional. Então não há restrição na liberdade de reunião, mesmo em associação restrição ao sigilo telefônico e ao sigilo correspondência. Então essa D está incorreta. O prazo aqui está escrito 90 dias e é 30. Estado de defesa é 30 mais 30. Tá? 30. Se for prorrogar, mais 30. É defesa. Ok? Aí ficamos então com a letra C ou D. Vamos para a letra D primeiro, D de dado. Ó, o presidente da República decreta o estado de defesa e depois há essa aprovação ou não do Congresso Nacional. E aí vai estar nesse artigo que eu te passei, artigo 141 da Constituição Federal. Fala o que lá? Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. E no parágrafo único fala o seguinte: logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Então, a letra D está incorreta. E vamos, então, para a alternativa C, que é a certa, né? A medida coercitiva em tela viola a ordem constitucional, pois a União deve ser responsabilizada pelos danos e custos decorrentes da ocupação e uso temporários de bens e serviços de outros entes. É justamente o que eu acabei de ler para vocês no artigo 141. Vocês vão ler lá no artigo 141, parágrafo único, tá? E o artigo 141 também.
Então a letra C está correta. Se o presidente da República decreta o estado de defesa, porque num local restrito e determinado havia uma violação à ordem pública, ou a violação à paz social, ou foi atingida por calamidade de grandes proporções na natureza, então é possível essa ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos no caso de calamidade pública. E essa previsão está na Constituição Federal para que tenha essa medida coercitiva, que é a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos dos estados atingidos. E aí nós temos também o artigo 136. Artigo 136 da Constituição Federal. No parágrafo 1º, primeiro eu vou ler o artigo. Artigo 136 da Constituição Federal. O presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. E aí no parágrafo 1º fala que o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração e especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Inciso 2. A ocupação e uso temporário dos bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. E aí é o seguinte, tem também a diferença do estado de sítio, tá? O estado de sítio é um, o estado de defesa é outro. O estado de sítio é quando o presidente da República, antes de decretar, ele vai solicitar uma autorização do Congresso Nacional e é decretado quando ficar comprovada, tem que ficar comprovada, a ineficácia do estado de defesa. Ou quando houver comoção de grave repercussão nacional, ou se houver declaração de guerra, ou agressão armada estrangeira. Então, se for o caso de ineficácia do estado de defesa, ou grande comoção nacional grave, essa medida pode durar 30 dias, que é o estado de sítio, prorrogáveis por igual período. E aí, se for caso de guerra ou agressão armada estrangeira, as medidas durarão enquanto permanecer essa situação. O estado de sítio é mais gravoso do que o estado de defesa. Primeiro é o estado de defesa. Não deu certo, vai para o estado de sítio. Tá? Mas aí tem todo um contexto constitucional. Então nós temos o artigo 137 da Constituição Federal, o artigo 137 também, tá? Vou anotar aqui para vocês. Artigo 137 da Constituição Federal, que fala o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, inciso 1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então perceba que o estado de sítio é depois do estado de defesa. Busca e apreensão em domicílio e restrição na liberdade de reunião. Em caso de guerra ou agressão armada estrangeira, a Constituição Federal não prevê quais medidas podem ser tomadas. Então, a mesa diretora do Congresso Nacional designará uma comissão composta por 5 membros que terão o objetivo de fiscalizar a execução das medidas de exceção adotadas no estado de sítio e no estado de defesa. E aí o estado de defesa locais determinados e restritos, tá? E o presidente da República decreta, Congresso Nacional aprova ou não, ele aprova ou não, mediante essa maioria absoluta, ok? Ok, terminamos então. Pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, inscreva-se no canal, porque nós buscamos economizar muito do seu tempo. Compartilhe, porque você estará ajudando outras pessoas a obterem conteúdo de qualidade e queremos realmente continuar te ajudando para que você consiga alcançar seus objetivos e metas nas provas, ok? É isso, então, obrigado.